Deixa eu mostrar um circuito com todos eles aqui. Vou começar pelo circuito simples. Vamos imaginar que eu tenho aqui geradores e receptores aqui, e resistências. Tá? Nesse meu exemplo, estou colocando aqui gerador, receptor, resistores e até uma chave aqui. Ó. Uma chave que permite ligar e desligar. Tá? Vamos colocar alguns valores aqui para ficar fácil a análise numérica. Temos aqui um gerador, por exemplo, de 50 volts, um resistor aqui de 10 ohms, outro aqui de 10 ohms, esse aqui vai ser de 5 ohms, esse aqui de 5 ohms e esse aqui de 10 ohms também. Então temos aqui 5 resistores, certo? Ok? 3 de 10 e 2 de 5 ohms. E aqui eu tenho mais um aparelho, ok? Que ele tem 10 volts de diferença de potencial. No entanto, o que você percebe nesse aparelho aqui? Como é que ele está? Invertido em relação ao primeiro, certo? Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Qual desses dois aparelhos que aparecem aqui é gerador e qual deles é receptor? Pensa na função de cada um deles. O que o gerador faz? Gera DDP. Gera DDP para quê? Para produzir corrente, não é? Certo? E a corrente, ao passar por todos os elementos, vai fazer os elementos consumir essa diferença de potencial que ele está gerando, não é? Então é como se o gerador, ele é o produtor da energia no circuito. Ele está produzindo essa energia. O que os outros aparelhos vão fazer com essa energia? Vão consumir. Resistor vai consumir, receptor vai consumir, certo? Então eu tenho elementos ali produzindo e elementos consumindo. Se eu tenho um elemento que vai ter que alimentar o circuito inteiro, a voltagem dele tem que ser maior ou menor do que os outros elementos? Claro que tem que ser maior. Ele tem que alimentar todo mundo, certo? Então, provavelmente, quem é gerador aqui? 50 volts. Certo? E como é que eu manifesto essa interpretação de que ele é um gerador? Ele está produzindo mais quanto? 50 volts. Ele está produzindo 50 volts no circuito. Por outro lado, isso aqui eu sei que vai gastar uma parte disso. Isso aqui vai gastar, isso aqui vai gastar, isso aqui vai gastar, isso aqui vai gastar. Como é que eu sei que cada resistor está consumindo uma DDP? Lei de Ohm, U igual a quem? RI. Essa lei de Ohm diz para mim que cada resistor, quando é percorrido por uma corrente, consome uma diferença de... Então isso aqui vai consumir parte dos 50, isso aqui vai consumir parte dos 50, isso aqui vai consumir parte dos 50, isso aqui também, certo? Mas eu tenho mais um elemento que está consumindo parte daqueles 50. O receptor, que é esse aqui. E como é que eu manifesto a interpretação minha de que ele está consumindo uma tensão aqui? Aliás, vai consumir quantos volts? 10. Então como é que eu represento que ele está consumindo 10 volts? Menos, exatamente. Coloca um sinal negativo na frente. Então, já de imediato, eu consigo identificar nesse circuito que eu tenho um elemento produzindo 50 volts e outro elemento consumindo quanto? 10 volts. Tá? De onde vem essa minha ideia de que tem elementos produzindo e elementos consumindo? Um outro princípio físico, chamado princípio da conservação da energia. O princípio da conservação da energia também foi interpretado por Kirchhoff, que um circuito elétrico também está sujeito a essa lei. Então lá, pelo princípio da conservação da energia, certo? Significa que a produção mais o consumo tem que dar quanto? Tem que dar quanto? Como é que eu vou saber, professor? Vou mandar pelo circuito. Eu vou sair daqui, ó, no circuito. Vou mandar pelo circuito, vou andar aqui. Estou andando. Estou andando. Estou andando. Estou andando. Opa! Claro que só vai ser possível se eu pegar a chave e fechar. Então, fechei a chave, certo? Estou andando, estou andando. Opa, onde eu voltei? No mesmo ponto que eu comecei, não é? Se eu ando pelo circuito e retorno ao mesmo ponto de onde eu comecei,
qual é a diferença entre o começo e o fim? Se eu ando pela sala e volto aqui, qual a diferença entre o começo e o fim? Nenhum. Então, quanto que é a diferença de potencial que sobra do começo ao fim? Quanta energia vai sobrar do começo ao fim? Então, tudo que é produzido, quanto que vai sobrar disso? Zero. Foi isso que Kirchhoff pensou. Se a energia tem que ser conservada, tudo que produz mais tudo que consome, tem que dar zero. Quem produz aqui? Gerador. Quem consome? Os resistores e quem mais? O receptor. Tá? Entendeu o que eu falei? Tudo que é produzido mais tudo que é consumido tem que dar zero. A gente chama essa tensão produzida pelo gerador e consumido pelo receptor também pelo nome de força eletromotriz. É um outro nome que é muito comum utilizado. Ok? Tá? E a diferença de potencial, ok? Que é a chamada também de força eletromotriz, tá? Força eletromotriz, também é chamada por esse nome porque essa expressão força eletromotriz representa aquilo que dá causa, aquilo que dá início ao processo. Então eu tenho uma força eletromotriz, aquilo que dá motricidade, aquilo que movimenta, aquilo que serve de causa para as coisas acontecerem, entendeu? Certo? Então essa força eletromotriz é o que provoca as coisas em movimento. Então eu vou ter aqui, ó, o E do gerador, mais o E de quem? Do receptor, mais o E consumido pelos resistores. Isso vai ter que dar quanto? Zero. Professor, mas como é que é possível somar um monte de coisa e dar zero? Como é que é possível somar um monte de coisa e dar zero? Ah, somente se alguma dessas coisas forem o quê? E outras? Então, quem é positivo aqui? O gerador. Quem é negativo aqui? Receptor, é positivo ou negativo? Por que negativo? Porque está consumindo. E o resistor? Negativo também, certo? Então, a soma de elementos positivos com elementos pode dar zero? A lei do princípio de conservação da energia diz que vai dar. Tá? Entendido? Então, vamos fazer nossa continha aqui. Que continha? Eu quero descobrir qual é a corrente elétrica que circula nisso tudo aqui. Ó. Quanto que é o I? Quanto de corrente elétrica esse meu circuito está produzindo, certo? Ok? Bom, vamos calcular aqui. O gerador produz quantos volts? 50. Então, 50 volts positivo, certo? Mais. Receptor está consumindo quanto? Então, coloca aqui, menos 10. Certo? Isso aqui é negativo. Mais. Resistor está fazendo o quê? Consumindo. Como é que eu descubro quanto que o resistor consome? Lei de Ohm. Qual é a lei de Ohm? U é igual a quem? R vezes I. Eu tenho R aqui? Tem. Vou ter I. Vou ter um I circulando? Ah, mas como é que estão associados esses resistores aqui todos? Como é que eu descubro como é que eles estão associados? É só olhar a corrente. Todos eles são percorridos pela mesma corrente? Então eles estão associados de que forma? Em série. O que eu faço com resistores em série? Somo. Vamos lá. 10 mais 10, 20 mais 5, mais 5, mais 10. Então quanto é a resistência total? 40 vezes I, certo? Resistência total dá 40, é corrente I. Isso vai ser a diferença de potencial que eles irão consumir. Como é que eu coloco esse valor aqui na conta? Menos 40i. Por que eu coloquei menos aqui na conta total? Porque eles estão consumindo. Certo? Isso vai ter que dar quanto? Zero. Isso parece uma coisa que a gente chama de livro caixa. Uma movimentação financeira de uma empresa. Uma empresa, eu tenho ali dinheiro que entra no caixa, dinheiro que sai do caixa. Se no final sobrar zero, o que tem que acontecer? A soma de tudo que entrou com tudo que tem que saiu, tem que dar zero. Certo? É quase que uma contabilidade isso aqui, certo? Vamos lá. 50 mais vezes menos, menos 10, mais vezes menos, menos 40i, é igual a quanto? Zero.
Vamos lá, continuando. Quanto que é 50 menos 10? Então vai ficar 40 menos 40i é igual a zero. O que eu faço com esse menos 40i? Passo para o lado direito. Como é que fica? 40 mais 40i igual a quanto? Então, se 40i é igual a 40, quanto vai dar o i? 1 ampere. Pronto. O circuito inteiro está sendo percorrido por uma corrente de 1 ampere. Como é que eu resolvi isso? Princípio da conservação da energia. Todo mundo que produz, mais todo mundo que consome, a soma de toda essa energia tem que dar zero. Exatamente, porque a produção tem que ser igual ao consumo. Mas por que mesmo tem que ser zero? Porque eu estou saindo de um ponto do circuito e estou voltando aonde? Para o mesmo ponto. E isso é uma malha. Então, toda vez que eu percorro uma malha no circuito, o que vai sobrar de energia elétrica ou de diferença de potencial do total vai ser quanto? Zero. Entendeu, pessoal? Tudo que é produzido mais tudo que é consumido tem que dar zero. Porque eu saio de um ponto e volto ao mesmo ponto. Kirchhoff percebeu que isso não seria apenas dessa malha que eu desenhei. Isso seria válido para qualquer malha. Por que válido para qualquer malha? Porque toda malha é fechada. Então significa que eu posso sair de um ponto e voltar aonde? No mesmo ponto. Se eu saio de um ponto e acabo nele mesmo, a diferença dele a ele mesmo é zero. Tá? Então, essa percepção gerou a descoberta da segunda lei de Kirchhoff, também chamada de lei das malhas. Tá? A segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas diz o quê? Diz que se eu somar todas as forças eletromotrizes, sejam elas positivas ou negativas, positiva é quem gera, negativa é quem consome, que são receptores, ok? Menos a soma de todo mundo que gasta, como os resistores, quando é percorrido pela lei de Ohm, percorrido pela corrente elétrica na lei de Ohm, a soma disso tudo tem que dar quanto? A soma de tudo que é produzido menos tudo que é consumido vai dar zero. Ou seja, eu poderia até colocar assim. Mas que mais vezes menos dá o quê? Então já coloca menos, né? Menos a soma de todo mundo que consome aqui. Certo? Ah, mas receptor, ele não está consumindo? Sim, ele aparece aqui dentro. É uma força eletromotriz negativa. Tá? Mas a soma de tudo que é produzido, menos tudo que é consumido, tem que dar zero. É claro que tem que ter aqui um negativo, senão não dá zero, né? Se fosse tudo positivo, como é que vai dar zero? Se fosse negativo, como é que ia dar zero? Eu tenho que ter termos positivos e negativos, produzindo e consumindo. Tá? Esta é a segunda lei de Kirchhoff. Mas se você não quiser decorar a equação, ou memorizar essa equação, pensa assim. É só considerar o que está sendo produzido, o que está sendo consumido. Quem consome é negativo, tudo isso tem que dar zero. Uma contabilidade, como eu falei para vocês, certo? Tá? Tudo bem? Agora, e se eu acabar num ponto, se eu percorrer um circuito e começar ele num ponto e acabar em outro ponto que não é o ponto que eu comecei? Que resultado vai dar? Diferente de zero. Por que aqui deu zero? Porque eu comecei num ponto e acabei aonde? No mesmo ponto. Mas e se eu começar num ponto e acabar em outro ponto do circuito? Aí não vai dar zero, claro, porque os dois pontos são diferentes. Quando isso acontece, quando eu acabo num ponto diferente de onde eu comecei, então vai ter um saldo residual de força eletromotriz ou diferença de potencial. Só que nesse caso eu não chamo de malha. Aí eu chamo de ramo. Lembra que eu falei? Um circuito ele se ramifica. Certo? Ele vai se ramificando. E ramo são esses trechos que não voltam ainda ao ponto original. Se eu volto ao ponto original, forma uma malha. Mas enquanto eu vou para outros pontos, estou ramificando. Aí, Kirchhoff analisou isso como a terceira lei. A terceira lei de Kirchhoff ok?
ou também chamado de quê? Lei dos ramos. Tá? O que diz isso? Diz que a soma de toda a força eletromotriz produzida e consumida, menos tudo aquilo que é consumido pela resistência elétrica quando é percorrido pela corrente elétrica, a diferença potencial consumida, agora isso aqui vai dar um valor, certo? Ali dava quanto? 0. Agora vai dar uma diferença de potencial, vai ter um saldo. Essa diferença de potencial, pensa aqui como sendo um saldo residual da diferença de potencial desse ramo. Por que esse resultado não deu 0? Porque acabei num ponto final diferente do ponto, então sobrou um saldo. Se esse saldo é positivo, significa que tem energia sobrando, certo? E se esse saldo é negativo? Está faltando. Se eu começar a calcular e me der um saldo negativo para isso aqui, ó, eu tenho um consumo maior do que a produção, significa que meu ramo está com falta de energia. O que eu faço para resolver esse problema? O que eu faria se eu tivesse calculado um ramo e nesse ramo está dando uma diferença potencial negativa? Aumenta a quantidade de geradores. Aí eu compenso o que está faltando. E se der 0, o que eu posso fazer? Vamos supor que eu calculei um ramo e deu 0 a diferença potencial. Significa que eu posso fechar aquele ramo. Ao fechar aquele ramo, eu transformo aquilo numa malha. Tá? Entendido? Tá? Vou te dar um pequeno exemplo de contabilidade. Tá? Um pequeno exemplo de contabilidade. É assim, vamos supor que eu queira fazer um evento. Um congresso, por exemplo. E nesse evento eu vou contratar pessoas que vão trabalhar na organização do evento, que vão preparar o café da manhã, o almoço, a janta, certo? Vou contratar pessoas que vão fazer shows culturais ali naquele evento. Certo? Eu vou comprar produtos para esse evento. Vamos supor que eu crie toda uma logística e todo um levantamento de custos que eu vou ter nesse evento. Aí, vamos supor que eu pegue esse custo e solicito, por exemplo, através de um projeto, ao governo federal que pague esse meu evento. Tá? Através de alguma lei que eu encontro que me dá essa possibilidade. Montei o projeto, peço dinheiro. Vamos imaginar que eu consiga esse dinheiro. O governo federal manda para mim a quantidade exata que eu pedi. Meu evento acontece. O que eu tenho que fazer no final do evento, depois que acabou? Tem que prestar conta, não tem que prestar conta? Se eu pedir, por exemplo, R$1 milhão para o meu evento acontecer, e veio R$1 milhão, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mostrar que eu gastei quanto? R$1 milhão. E se sobrar 500 mil? Você sabia que se isso acontecesse, eu seria responsabilizado por sobrar 500 mil? Não pode sobrar. Por que não pode sobrar? Porque foi mal administrado o dinheiro. O dinheiro não pode sobrar. E também não pode faltar. Quanto tem que fechar o caixa depois no final? Tem que dar 0. 1 milhão recebido, 1 milhão consumido. O evento está ok. O governo federal não vai mandar 1 milhão para sobrar dinheiro. Se sobrar, significa que alguma coisa errada, alguma coisa foi mal planejada, foi mal feita. Algum serviço não foi feito. Por que sobrou? Não pode sobrar. Então a coisa tem que fechar. Tem que dar 0 no final. Então quando o pessoal monta esse tipo de projeto com dinheiro federal, o dinheiro recebido tem que ser gasto. Tudo tem que ser feito conforme planejado. Fechou, deu 0, perfeito. O caixa está fechado, o circuito fechou. Ok? É mais ou menos aqui. Se o circuito é fechado, quanto vai sobrar de saldo? 0. Então tudo que foi produzido foi consumido. E se não sobrou? Opa, alguma coisa está errada. Ou simplesmente ainda tem mais coisas que eu não estou considerando no circuito. Tá? Beleza, pessoal?